Olá, pessoal, tudo bem? Mais um dia de aula de ciências com o professor Luiz Alfredo. Tudo bom com vocês? Fizeram a atividade de ontem? Bacana. Hoje nós vamos falar sobre essa atividade. Depois vamos fazer no finalzinho da aula um trabalho prático, tá bom? Olha, vamos começar falando hoje sobre o tema máquina simples. Máquinas simples nada mais são do que ferramentas do nosso cotidiano. No começo da humanidade, o homem procurou arrumar algum tipo de ferramenta para diminuir o esforço que ele fazia no seu trabalho, ok? Nas construções de casa, na busca por alimento e assim por diante. Hoje nós vamos entender que as nossas vidas são facilitadas com essas máquinas. E vamos entender também que economizamos tempo e energia, tá bom? Muito bem. Existem dois tipos de máquinas. As máquinas simples possuem poucas peças e as máquinas compostas possuem muitas peças, como por exemplo um automóvel. Mas hoje nós vamos falar das máquinas simples e elas são divididas em três grupos muito conhecidos, que são a alavanca, as roldanas e os planos inclinados, ou rampa. Até aí tudo bem? Estão conferindo a atividade de ontem? Então tá bom. Exemplos de alavancas. Na verdade, as funções da alavanca é a multiplicação da força. Então eu tenho que fazer uma atividade física e eu preciso que aquela atividade física gaste menos energia do que o desejado por mim ou por você. Você vai usar uma ferramenta, ok? Uma ferramenta simples. Como, por exemplo, esta aqui. As alavancas são usadas para mover objetos pesados. A alavanca é formada por uma barra rígida e um ponto de apoio chamado de fulcro. Aqui está. A força aplicada sobre a alavanca é chamada de força potente. E a força contrária ao corpo que se quer mover é chamada de força resistente. Até aí tudo bem? Nós vamos falar dos três tipos de alavancas. A interfixa, onde o ponto de apoio se localiza entre a força potente e a força resistente, conforme demonstrado aqui no slide. E quem não conhece uma gangorra? Todos nós conhecemos. Uma tesoura ou então um martelo. Essas são alavancas interfixas. Eu tenho as alavancas interresistentes, que é a força resistente que se localiza entre a força potente e o ponto de apoio. Aqui está a potência, aqui está a resistência, aqui está o ponto de apoio. Como exemplo, eu tenho o abridor de latas ou o abridor de garrafas. Eu tenho o carrinho de mão e o quebrador de nozes. E por último, eu tenho a interpotente, que é a força potente que se localiza entre a força resistente e o ponto de apoio. Ok? Conforme demonstrado aqui no slide. Como exemplo de ferramenta de máquina simples, eu tenho a pinça, o cortador de unha, a vassoura e a pá. Bom, agora nós vamos para a roldana. Exemplos de roldana. E qual é a função dela? É a mudança de direção. E nesse sentido, na mudança de direção, vai fazer com que eu gaste menos energia. Olha aqui o exemplo conforme slide. Eu tenho um objeto, eu tenho uma roda, eu tenho uma corda que passa por dentro dessa roda, cujo nome é roldana ou polia, ok? Eu tenho dois tipos. Eu tenho a polia fixa, que é a muda a direção da força sem reduzir o esforço, e que pode reduzir a força pela metade. Polia móvel. Tudo bem? Então vamos lá. No plano inclinado,
eu tenho essas máquinas que fazem com que eu possa diminuir a minha força, a aplicação da minha força em determinada atividade. Não é bem uma máquina. Nesse caso, nós podemos observar que é o posicionamento de um determinado objeto. Olha o trabalhador buscando menos esforço, utilizando aqui uma rampa. Aqui eu tenho um trabalhador utilizando a rampa e uma polia para trazer um objeto. E aqui eu tenho um exemplo de uma rampa, ok? Hoje se fala muito em acessibilidade. Imaginem só o trabalho que deve ter um cadeirante para subir uma escada. E a dificuldade que deve ser, ou uma guia. Se eu tiver uma rampa, eu tenho acessibilidade para esse usuário, ok? No plano inclinado, observem que utilizar a inclinação de um local para facilitar o deslocamento de objetos pesados, eu tenho a diminuição da intensidade da minha força, tá ok? Esses são os exemplos. E fica aí agora a prática para vocês fazerem um trabalhinho e desenvolver uma maquete de papelão para a gente poder fazer a culminância da nossa aula. Um abraço a todos.